Boa tarde, turma 300. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre estatística e vamos estudar hoje desvio padrão. Na última aula nós vimos variância, né? Encontra-se primeiro a média aritmética, depois subtrai cada elemento da média aritmética elevado ao quadrado, depois divide pelo número, né, de elementos. Hoje nós vamos ver o desvio padrão, que é uma medida interessante dentro da estatística. Nós vimos também aquele exercício, encontramos uma variância de 16,04, parece, e outra de 1, uns quebrado. Nós vamos ver aqui, continuar com esses valores, para a gente mostrar o detalhe do desvio padrão, tá ok? Então tem uma introduçãozinha aqui, que diz que no cálculo da variância, os desvios de cada valor em relação à média são elevados ao quadrado, nós vimos, sendo que o resultado é obtido em uma unidade diferente da variável. A medida de dispersão desvio padrão consiste na raiz quadrada da variância, ou seja, dp, significa desvio padrão, é igual à raiz quadrada da variância. Como é, professor? O desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância. Então, para que você calcule o desvio padrão, você tem que fazer todo aquele cálculo da variância. Primeiro, encontra a média aritmética, depois subtrai cada elemento da média aritmética ao quadrado, depois divide pelo número de elementos. Esse resultado você vai encontrar o desvio padrão elevando a raiz quadrada. Então, o desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância, o que resulta é um valor na mesma unidade da variável. Então, para calcular o desvio padrão, você vai fazer vários cálculozinhos para chegar no desvio, na variância, e a partir da variância que você vai encontrar o desvio padrão. Então, todo o cálculo pesado é feito para encontrar a variância. O desvio padrão é simplesmente tirar a raiz quadrada daquele número, ok? Em relação ao exemplo apresentado no estudo da variância, vamos calcular o desvio padrão do exercício da aula anterior. Aqui tem exercícios, eu vou ter esse S, né? Do exercício da aula anterior, ou seja, o número de pontos obtido pelos jogadores A e B. Lembram do exercício anterior? É só você dar uma olhada, né? Onde fala no jogo de basquete, onde o jogador A e o jogador B teve a mesma quantidade de pontos. Calculou-se a variância de A em relação a B, chegamos à conclusão que a variância de B era melhor do que a de A, porque a de A alternou muito. E quanto maior a variância, pior a eficácia do estudo, tá ok? Tem essa variância, para que seja ideal, tem que ser o mínimo possível, o mais próximo de zero. Então, quanto foi a variância do jogador A? A variância do jogador A foi 16,56. Se eu quero o desvio padrão, eu tiro a raiz quadrada desse valor. Então, o desvio padrão de A, no caso do jogador A, foi 4,07. Enquanto que o desvio padrão do jogador B, quanto foi a variância do jogador B? 0,56. Tirando a raiz quadrada, fica 0,75. Ok? Portanto,
O jogador A teve um desvio padrão de aproximadamente 4,7, tá bem aqui, ó. E o jogador B, 0,75 pontos por partida. O que acontece? O desvio padrão de um conjunto de n valores é dado pela raiz quadrada, que nós já vimos lá anteriormente. Então, desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância, tá ok? Então, o desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância. Quanto mais próximo de zero estiver o desvio padrão, quanto mais próximo de zero estiver o desvio padrão, tá? Mais regular será o conjunto de valores, ou seja, mais próximo da média estarão esses valores. Então, para o caso do jogador B, tá? O desvio padrão foi bem pequeno. Para o jogador A, foi 4,07, está muito além do 0,75. Então, significa que o desvio padrão do jogador B teve melhor eficiência do que o jogador A. O que quer dizer isso? Que o jogador B, apesar de ter feito o mesmo tanto de ponto do jogador A, ele teve uma sequência muito próxima da outra. Os números do primeiro jogo, do segundo jogo, até o quinto jogo, foram muito próximos um do outro. O outro teve um momento que ele fez 5 pontos. No outro ele fez 17. Olha a discrepância, né? Então, quanto menor for o valor do desvio padrão, melhor a eficácia do estudo que estamos fazendo. Tá ok, gente? Vamos ver agora que o exercício direto para calcular o desvio padrão. Então, diz o seguinte: observe a seguir as idades dos alunos de uma das turmas do terceiro ano noturno do ensino médio de certa escola, conforme tabela abaixo. Com relação às idades dos alunos, determine o desvio médio e o desvio padrão. Vocês lembram de como calcula o desvio médio? É o módulo é o módulo da diferença do elemento pela média aritmética, para que torne sempre positivo. Então, veja aqui o que acontece com a tabela. Idade dos alunos de uma turma de terceiro ano do ensino médio de certa escola, em 3 de outubro de 2016. Isso aqui, gente, acontece na vida prática. Você vai encontrar no ensino noturno as turmas com alunos de idades bastante diferentes. Aqui você tem aluno de 16 anos, temos de 17, 18, 19, 20, 22. Às vezes você encontra até de mais. Ou seja, aquela idade para ele terminar o terceiro ano está fora dos padrões. Geralmente pelas dificuldades da vida. Ele tem que trabalhar para ajudar a família, né? Ajudar o pai, a mãe e os irmãos, e vai perdendo tempo. Quando ele abre os olhos para dar continuidade no estudo, o tempo já passou. Mas nunca é tarde para que você consiga seus objetivos. O importante é que você não deixa de estudar. Então, aos 22 anos, já é um tempo tardio para esse aluno, mas feliz de que ainda continua estudando, tá ok? Essa é a realidade do nosso país. Então, nós vamos calcular inicialmente o desvio médio. Mas para calcular o desvio médio, temos que calcular a média aritmética. Observe que aqui eu tenho. Se eu trabalhasse só com idade, eu ia somar o número de idades, tá? Dividir pelo número de alunos, no caso. Agora, como nós temos para cada idade vários alunos,
eu vou trabalhar tipo uma média ponderada, multiplicar um pelo outro, ó. Ou seja, a frequência, que são 16 alunos com idade de 16 anos, 9 alunos com idade de 17 anos, 4 alunos com idade de 18, 2 com 19, 1 com 20 e 1 com 22. Então, nós vamos calcular primeiro a média aritmética. Vai ficar, ó, 16 vezes 16, está bem aqui, ó, 16 alunos com a idade de 16 anos. 17 alunos com a idade de 9 alunos com a idade de 17 anos. 18 alunos com a idade 18 anos, 4 alunos. Ó. Tá ok? Aí 2 alunos de 19 anos. 20 alunos de 1 ano. E 21 alunos de 1 ano. Agora vou somar o número de alunos. Ó. 16 mais 9, ó, aliás, é a frequência, né? 16 mais 9, mais 4, mais 2, mais 1, mais 1. Então, a frequência com que esses alunos estão no momento diferenciado são 16 mais 9, mais 4, mais 2, mais 1, mais 1. Ó, 1 de 21 anos, 1 de 20 anos, 2 de 19 anos, 4 de 18 anos, 9 de 17 anos e 16 de 16 anos. Multiplicando aqui, ó, 16 vezes 16 dá 256. 17 vezes 9 dá 153. 18 vezes 4 dá 72. 19 vezes 2 dá 38. 20 vezes 1 dá 20, 21 vezes 1 dá 21. Somando aqui, ó, 16 com 9 dá 25, mais 4, 29, 31, mais 2, 33. Tá ok? Então, aqui nós temos a soma da multiplicação no numerador, e aqui nós temos a soma das frequências. Somando 256, mais 153, mais 72, mais 38, mais 20, mais 21, dá 561. O quê? Alunos com essa frequência de idade, tá ok? Dividido por 33. Esse x barra é a média aritmética. Dividindo 561 por 33 dá 17. Então, na média, esses alunos têm 17 anos, tá ok? O que nós vamos calcular agora? Vamos calcular o desvio de cada valor. Então, é o x1 menos o x barra. Então, vai ficar, ó, 16 menos 17 dá menos 1. 17 menos 17 dá 0. 18 menos 17 dá 1. 19 menos 17 dá 2. 20 menos 17 dá 3. E 22 menos 17 dá 5. Com esses valores, nós vamos calcular o desvio médio, que é aqueles termos entre módulos, para que cada termo se torne positivo. Então, eu tenho, ó, primeiro termo, 16 vezes menos 1, 9 vezes 0, 4 vezes 1, tá? Bem aqui, ó. 2 vezes 2, 1 vezes 3 e 1 vezes 5. Vai dar quanto? Fazendo essa multiplicaçãozinha aqui, ó. Como aqui é menos, mas está no módulo, fica 1. Logo fica 16. Aqui dá 0. Então, 16 mais 4, 20. Aqui dá 4, dá 24. Mais 3 dá 27. 27 mais 5 dá 32. Dividido por 33. Você dividir 32 por 33, você tem o desvio médio de 0,96. Então, o desvio médio entre essas idades é de 0,96 ano, ok? Como o desvio padrão é dado pela raiz quadrada da variância, devemos calcular a variância. Então, quem é a variância?
é o primeiro termo menos a média ao quadrado, ó. O segundo menos a média ao quadrado, e assim sucessivamente, dividido pelo n termos, número de termos. Então, vai ficar, ó, 16 vezes menos 1 ao quadrado, isso aqui vai ficar positivo, aqui dá 0, 1 ao quadrado dá 1, 4 vezes 1, 4, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, 5 ao quadrado dá 25. Se eu somar esse numerador aqui, ó, eu tenho 62 dividido por 33. Então, a variância é 1,87. Mas nós não queremos a variância, nós queremos o desvio padrão. Só que a variância é uma ferramenta para calcular o desvio padrão. Então, eu pego esse valor da variância, tiro a raiz, ó, raiz quadrada de 1,87 é igual a 1,37. Então, o desvio, para calcular o desvio padrão, eu tenho que calcular primeiro a média aritmética, depois calcular a variância, e aí é que eu calculo o desvio padrão. Para chegar no desvio padrão, você tem todo um caminho a percorrer. Logo, o desvio padrão é de aproximadamente 1,37, o que? Anos, porque nós estamos estudando os anos de cada aluno de 2016 em uma sala do terceiro ano. Tá ok? Então, vamos exercitar, respondendo os exercícios seguidos. Desvio padrão para atender. Então, a gente para bem aqui, ó, neste exercício, e na próxima aula nós vamos voltar fazendo muito mais exercícios. Tá ok, gente? Não esqueçam da aula, da atividade que eu mandei ontem, para que vocês me devolvam até no domingo, porque na outra semana eu já vou mandar a provinha, tá ok? E a prova vai ser rápido, porque eles já estão pedindo para que coloque no CIAEP. Não esqueçam de mandar a atividade, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula. Fique com Deus, tenha um bom final de semana.